Olá pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa apresentação aqui sobre a farmacologia endócrina, mais especificamente o hipo e o hipertiroidismo. Hoje vai ser um formato de videoaula e então vamos lá, Vamos iniciar. Bom, antes da gente começar a falar sobre a tireoide em si, e as doenças da tireoide, a gente deve entender um pouco sobre o sistema endócrino como um todo. O sistema endócrino são essas vias de comunicação que envolvem hormônios, E elas afetam diferentes partes do corpo. E a maioria dessas vias de comunicação começam com um sinal dentro do encéfalo, Do cérebro. Mais especificamente no hipotálamo, onde esse sinal ele viaja então para a glândula pituitária, a hipófise, e depois ele se ramifica em várias vias de comunicação diferentes, com funções diferentes e localizações variadas. Como eu disse anteriormente, a produção e a secreção dos hormônios que acontece na hipófise, ela é regulada diretamente pelo hipotálamo, também através da ação de hormônios. Então, assim, é uma regulação da liberação de hormônios regulada por hormônios. E essa regulação fica facilitada, então, pela proximidade física entre o hipotálamo e a glândula pituitária. Os diferentes hormônios, então, são produzidos e liberados na hipófise, são feitos por 5 células diferentes que se encontram ali na própria hipófise. As primeiras são as corticotróficas, que liberam o hormônio adrenocorticotrófico, o ACTH, e esse hormônio tem ação na glândula adrenal, que controla a liberação de cortisol. Depois a gente tem as células tireotróficas, que liberam tireotropina, TSH, que tem ação na tireoide e controla a liberação de hormônios tireoidianos. Logo depois também temos as células somatotróficas, que liberam somatropina, ou o hormônio de crescimento, E geralmente tem ação no fígado e controla a liberação do fator de crescimento insulínico, o IGF-1, que tem depois ação em várias outras partes do corpo. Logo depois também temos as células lactotróficas, que controlam a liberação da prolactina, que tem ação nas mamas, e estimula a produção de leite, especificamente durante a gravidez. E finalmente temos as células gonadotróficas, que são responsáveis por liberar o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, que tem ação nas gônadas, ou seja, controlam a liberação de hormônios sexuais. Mas hoje a gente vai focar especificamente nesse eixo do hipotálamo, hipófise, tireoide, que é o eixo HPT. Bom, como eu falei antes, o eixo HPT começa no hipotálamo. Esse eixo está constitutivamente ativo em níveis basais, que são níveis baixos, mas ele sempre está ativo. Porém, ele pode ser ativado de maneira mais forte por condições externas, como o frio, o estresse e o exercício. Essas condições, então, são detectadas pelo corpo, então é produzido um sinal no encéfalo e ele chega até os neurônios hipofisiotróficos, que são localizados ali no núcleo paraventricular, onde está a caixinha azul. Que fica dentro do hipotálamo, porém, esse núcleo ele fica em uma proximidade física da hipófise, como eu tinha falado antes. Então, esses neurônios hipofisiotróficos liberam um sinal, o hormônio liberador de tireoína, TRH, eles liberam um sinal hormonal que vai diretamente para a circulação e chega na glândula pituitária, através da circulação. E aí, quando ele chega dentro da glândula pituitária, da hipófise, existem células tireotróficas que têm receptores do TRH. Então, temos o hormônio TRH sendo liberado. E aí depois temos células que têm o receptor do TRH, ou seja, podem reagir
ao TRH. E daí o TRH, logicamente, vai se ligar a esse receptor e produzir um sinal intracelular, né? E aí esse sinal, através de várias vias intracelulares, como por exemplo a da MAP-quinase, o sinal ele vai se potencializar até chegar ao núcleo, e daí no núcleo ele vai ativar vias de produção, né, do hormônio da tireotrofina, que é o TSH. E aí, por que eu estou dizendo tudo isso? Né? Que eu acho que é importante que a gente ressalte que essas vias que envolvem os hormônios e vários órgãos diferentes, né, eles geralmente levam bastante tempo assim para chegar ao fim da via, né? Porque é um sinal hormonal, ou seja, o sinal hormonal tem que chegar, né, viajar pelo sistema cardiovascular, aí chegar nas células, ativar a produção, né, dentro do próprio genoma, que leva mais tempo, de outro hormônio, daí esse outro hormônio vai viajar pelo sistema cardiovascular. Então, geralmente é um processo que leva, né, horas ou até dias. Então, eu acho que é importante ressaltar, né, essa questão do tempo. Mas aí, então, voltando ao assunto, né? Após essas células tireotrópicas produzirem o TSH então é liberado para a circulação, mais uma vez, onde ele escapa, né, à hipófise, através da veia hipofisária. E quando ele está na circulação, né, ele vai viajar pelo sistema cardiovascular até chegar no órgão da tireoide, onde ele vai passar por vários vasos capilares ali, que na imagem são as coisas vermelhas. E esses vasos capilares eles se encontram então no meio de várias células foliculares. E como a gente pode ver, essas células foliculares elas se arranjam de uma maneira, né, esferical, quase esferical, que na imagem parece um círculo, né, porque na imagem é uma representação 2D, mas a gente deve imaginar que essas esferas ali na imagem são, na verdade, perdão, que esses círculos na imagem são de fato esferas, né? E dentro dessas esferas, né, esse ambiente dentro das esferas é chamado de coloide e ele é completamente isolado, né, do exterior, porque as células meio que formam uma barreira. Então, dentro desse ambiente, tem propriedades bioquímicas que são completamente distintas às propriedades, né, de fora desse ambiente. E, portanto, então, essas células foliculares elas têm duas membranas diferentes, né? Uma que aponta para o lado das capilares, que é o baso lateral, e a outra que aponta para dentro, né, dessas folículas, para dentro do lúmen, que chama o coloide. E daí, essas que apontam para dentro, né, é a membrana apical. Então tem a membrana basolateral, que aponta para fora, e a membrana apical, que aponta para dentro. Então, a membrana basolateral, né, a que aponta para fora, vai ter receptores do hormônio TSH, que é aquele hormônio que é produzido na hipófise. E aí, quando esses receptores, né, quando o TSH chega perto desses receptores, ele vai se ligar aos receptores, e aí quando ocorre essa ligação, vai ocorrer duas coisas. Primeiramente, que vai ativar os transportadores de íons, que ocasiona um influxo de iodo. E vai ocorrer outra coisa, né? Número 2, que na verdade não está ali na foto de baixo, mas vai ativar também a translocação de enzimas proteolíticas, que são encontradas em vesículas dentro dessas células, e elas vão se dirigir ao lúmen, então a parte de dentro. E aqui vale ressaltar uma diferença crítica dos mecanismos, né, apresentados agora e da maioria dos mecanismos que envolvem a secreção de hormônios, né, que os passos após a ativação dos receptores de TSH não incluem a produção de hormônios, apenas a biotransformação da tiroglobulina, que é a TG. Ou seja, já existem, né, esses pedaços ou
hormônios dentro desse folículo e eles simplesmente são processados por algumas enzimas, fazem a clivagem das pontas e tal, até que eles se transformem, então, né, nos hormônios finais, o T4 e o T3. E essa clivagem, esse processamento, ocorre através da enzima TPO, que vai ser o mecanismo de um fármaco que eu vou falar um pouco mais depois. Então a gente tem que lembrar um pouco dessa enzima TPO, que faz a clivagem, né, faz o processamento do pré-hormônio para se transformar em hormônio, né, funcional. E aí, como eu disse antes, depois do processamento da tiroglobulina, ela vai virar, então, T4, né, ou T3, que são os hormônios tireoidianos, prontos já, né? E aí esses hormônios prontos vão ser carregados do folículo, né, que é da parte de dentro, para o outro lado das células e vão ser, então, liberados para o sangue, né, através da ação do transportador MCT8. E bom, como eu tinha falado, são dois hormônios, né, que são principalmente liberados nas células tireoidianas, o T4 e o T3. Porém, a proporção de T4 que é produzida é muito maior, né, produzida e liberada, é muito maior do que o T3, porque o T3 ele é a forma bioativa do T4. Eles são bem parecidos assim, né, em questão de estrutura, mas o T4 ele não é ativo e o T3 ele já está ativo. E no sangue, o T4 e o T3 eles são transportados com a ajuda da globulina ligadora de tiroxina, a TBG, ou seja, eles viajam ligados a essa proteína, que ajuda, né, então, no transporte dos hormônios para vários órgãos do corpo, quase todos. E os órgãos periféricos, então, né, eles absorvem o T4, principalmente, né, que é o que é mais produzido. E aí depois de absorver o T4, eles são transformados então em T3, né, que seria a forma ativa do T4. E esse mecanismo como um todo, ele é regulado através de um loop de feedback negativo. Ou seja, os próprios neurônios, né, hipofisiotróficos, aqueles do hipotálamo, eles respondem aos níveis de hormônios, né, de T3 e T4 no sangue. E aí, quando esses níveis de T3 e T4 são muito elevados, isso vai inibir a produção do TRH, que é o hormônio que é produzido no hipotálamo. E essa inibição de TRH vai, portanto, parar de estimular a produção de TSH na hipófise. E quando diminui a quantidade de TSH, vai então diminuir a produção dos hormônios T3 e T4. Então ele é um loop de feedback negativo, no sentido de que a própria quantidade, né, do hormônio T3 e T4 vai desestimular a sua própria produção quando está em níveis muito altos, né? Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Quando tem níveis muito baixos de T3 e T4, não vai ocorrer a inibição da produção de TRH no hipotálamo. Então vai ser produzido o TRH, ele vai ir para o pituitário, vai produzir o TSH e vai produzir mais T3 e T4. E aí, quando chega muito alto o nível de T3 e T4 no corpo, ele vai fazer esse feedback negativo para se regular. Então é um sistema que está sempre, né, em movimento, dinâmico, que pode ser afetado também, como eu falei antes, por estresses, né, de fora, como frio, o exercício ou o próprio estresse, né? Então é um sistema que está sempre, né, se autorregulando quando ele funciona direito. Porém, quando existe uma desordem, né, nesse
sistema da tireoide, que chama tireoidopatia, ele geralmente afeta esse eixo de regulação, né? O eixo HPT, que é o eixo da regulação de feedback negativo, como eu expliquei antes. E aí, geralmente, quando existe uma desregulação desse eixo, pode ocorrer um de dois fenótipos, ou o hipotireoidismo ou o hipertireoidismo. E ocorrem por mecanismos, né, diferentes. O hipertireoidismo, como o nome indica, ocorre quando os níveis séricos dos hormônios da tireoide são drasticamente. Perdão, o hipotireoidismo ocorre quando os níveis séricos são drasticamente reduzidos. E aí no hipertireoidismo é o contrário. Os níveis no sangue dos hormônios de tireoide aumentam substancialmente. E como observamos anteriormente, em um sistema que está funcionando com normalidade, quando ocorre um aumento, né, ou uma regulação dos níveis de hormônios da tireoide no sangue, o corpo responde com a resposta apropriada para voltar para os níveis basais. Né, após o sinal do aumento ou da redução, após, né, esse sinal de aumento e redução não estar mais presente, através do eixo HPT, né, que é o eixo da regulação. Porém, nas tireoidopatias, essa tentativa de retorno aos níveis basais é falha, ela não funciona, então resulta em níveis de hormônios da tireoide cronicamente alterados. Bom, então a primeira tireoidopatia que a gente vai falar aqui é a mais prevalente no mundo, né, que é o hipotireoidismo causado pela doença de Hashimoto, tá? Também conhecido como tireoidite de Hashimoto. É uma doença autoimune que ocorre quando o sistema imune, através das células T, né, as células CD8 positivas, começam a reconhecer antígenos apresentados pelas células foliculares da tireoide. Ou seja, isso causa uma resposta imune contra a própria tireoide. E aí, com o tempo, vai ocorrer a morte, né, das células foliculares, como dá para ver na foto, né, uma tireoide normal e uma tireoide quando ocorre a tireoidite de Hashimoto. E aí, inicialmente, né, a doença pode causar esse bócio ali que a gente pode ver por causa da inflamação na área, mas conforme a progressão da doença pode acontecer uma ruptura dessas células né, foliculares. E quando ocorre essa ruptura, isso pode levar a um fenótipo oposto, né, chamado de hashtoxicose. E essa hashtoxicose ela é bem importante clinicamente porque, né, clinicamente ela vai parecer ao hipertireoidismo, porque todos os hormônios tireoidianos vão estar aumentados no sero. Mas como que isso pode ocorrer quando existe, né, um ataque nas células da tireoide, ou seja, era para estar tendo menos produção, né, dos hormônios da tireoide? Bom, é porque quando ocorre essa ruptura, né, dos folículos, todos os hormônios da tireoide que estavam ali dentro vão ser liberados ao mesmo tempo. E aí isso vai causar, né, um tempo ali de umas 2, 3 semanas, onde esses hormônios vão estar muito aumentados no sangue. Então, tem que ter um pouco de cuidado na hora de diagnosticar, né, a tireoidite de Hashimoto ou o próprio hipertireoidismo, porque pode ocorrer, né, dessas 2 ou 3 semanas o paciente apresentar sinais de hipertireoidismo, mas na verdade ser apenas, né, a toxicose que está ali, né, a hashitoxicose que está causando esses sintomas parecidos ao hipertireoidismo. Mas aí depois, quando abaixam esses sintomas, então o paciente volta a ter sintomas parecidos ao do hipotireoidismo, né, que é causado pela doença autoimune do Hashimoto. E aí, né, no sero vai ter níveis bem baixos de T3 e T4.
E, logicamente, a resposta do corpo, né, vai ser de tentar aumentar a produção dos hormônios anteriores ao T3 e T4, né, especialmente o TSH, para tentar sinalizar para a tireoide produzir mais T3 e T4. Porém, a tireoide não vai conseguir responder esse sinal, porque as próprias células que produzem, né, o T3 e T4 vão estar comprometidas. Então, um dos sistemas de detecção, né, do hipotireoidismo seria o nível sérico de TSH muito alto e, ao mesmo tempo, o nível sérico de T4 reduzido. Depois temos também a doença de Graves, que é a causa do hipertireoidismo mais comum, e também é uma doença autoimune. Mas a diferença entre essas doenças está no mecanismo de ação, né? Porque o mecanismo de ataque das células tireoidianas no hipertireoidismo são um pouco diferentes. Na tireoide de Hashimoto, tem a autorreatividade das células T, né, como a gente falou antes, que vai levar ao hipotireoidismo. Mas na doença de Graves, a autorreatividade é das células B, né, as células que produzem anticorpos. E mais especificamente, esses anticorpos, eles reconhecem o receptor do TSH, né, nas células da tireoide, o TSHR. E o problema é que esses anticorpos, eles se ligam no sítio ativo do receptor. E aí, isso ocasiona uma estimulação contínua do receptor. É como se sempre tivesse o hormônio, né, a TSH ali, estimulando o receptor e dizendo para as células continuar produzindo os hormônios T3 e T4. E, logicamente, como vai estar uma ativação constitutiva desse receptor, vai ter uma liberação muito aumentada de T3 e T4, né, de maneira crônica. E por isso que o quadro apresentado pelos pacientes com a doença de Graves é de níveis séricos de T3 e T4 muito elevados e níveis de TSH diminuídos, porque, né, o corpo reconhece que tem níveis muito altos dos hormônios tireoidianos, né, do T3 e T4, e vai tentar diminuir a produção e liberação dos hormônios de TSH. Porém, mesmo assim, com essa diminuição, por causa desses anticorpos, vai ter uma ativação constitutiva e as células tireoidianas vão continuar produzindo T3 e T4. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o tratamento, né, dessas tireoidopatias, o que geralmente envolve, né, a reversão do fenótipo da doença, ou seja, dá para tratar então da reversão do hipo ou do hipertireoidismo, mas não dá para curar exatamente a doença de Graves nem a toxicose de Hashimoto. Então, né, a terapia mais comum hoje em dia, quando se trata do hipotireoidismo, é o uso da levotiroxina, que é uma forma sintética da tiroxina, né, a T4. E serve, né, para tratar os pacientes com hipotireoidismo. E dado que o maior problema desses pacientes é o nível sérico de T4 e TSH, essa medicação simplesmente resolve os dois problemas de uma vez só, né? Porque, como explicado antes, os pacientes que desenvolvem o hipotireoidismo têm níveis séricos de T4 muito baixos e de TSH muito altos. E aí, quando a gente entrega, né, uma forma sintética do T4, a levotiroxina, LT4, ela vai agir no corpo como se fosse T4. Vai ser praticamente idêntica à forma, né, endógena do hormônio. E aí ela vai ter a ação, né, da T4 no resto dos órgãos periféricos, né, e daí vai ser diretamente transformada, né, a T3, que seria o hormônio bioativo, mas também ela vai ter uma ação no eixo HPT, ou seja, o corpo vai reconhecer de novo que os níveis de T4 estão normais e vai diminuir a produção de TSH. Então vai baixar os níveis de TSH e vai aumentar os níveis de T4. E aí vai produzir então, né,
um, um fenótipo como se fosse o normal. Um, Alguns dos efeitos adversos, né, desse medicamento, e geralmente ocorre, né, pelo uso excessivo, ou seja, em doses muito mais altas do que eram para ser. E tendem a ser efeitos como no sistema cardiovascular, né, e geralmente ocorre a taquicardia, arritmias, angina. Tem também efeitos no sistema nervoso central e pode causar insônia ou ansiedade, e efeitos em vários outros lugares do corpo também, que pode ocorrer perda de peso, diarreia, fraqueza muscular e vários outros problemas, né? Mas, como eu falei, a maioria desses problemas ocorre pelo uso excessivo, né, em doses muito mais altas do que eram para ser utilizadas. Então, temos que frisar, né, que o importante é encontrar a dose certa para o paciente, né? Que cada paciente vai ser diferente. E algumas interações medicamentosas ou interações com outras substâncias, a LT4, né, a levotiroxina, ela não vai ser absorvida tão eficientemente quando ela é ingerida com comida ou com suplementos e minerais. Então, a indicação é que nunca se ingira esse medicamento com comida ou com suplementos. Também vai ter interações com glucocorticoides e com contraceptivos orais. Importante é que é importante evitar, né, a levotiroxina com um paciente que já toma glucocorticoide, mas pacientes que usam contraceptivos orais não precisam evitar, né, o uso da levotiroxina, só que vai precisar de uma dose mais alta, porque existe uma interação medicamentosa com esses dois medicamentos. E aí, finalmente, também vai ter com a insulina. E algumas considerações importantes, como eu falei, né? Ele tem uma interação com alimentos, né? E vai impedir a absorção. Então é importante esperar ao menos 5 horas antes de tomar suplementos ou antes de comer qualquer coisa. Então, geralmente é indicado tomar esse medicamento de manhã, assim, só com água. Outra coisa que seria importante é monitorar os níveis séricos do TSH e do T4 mais ou menos 8 semanas após a primeira dose de levotiroxina, porque esse tempo é mais ou menos o período que vai levar para o medicamento chegar no steady state. Então, após 8 semanas é quando realmente a gente pode ter certeza de como o paciente vai reagir ao medicamento no futuro. E daí vai talvez precisar de alterações na dose e essas coisas durante esse tempo. Outra coisa importante é que durante o início da gravidez a dose precisa ser aumentada, né? Porque na gravidez existe um aumento daquela proteína que se liga ao T4 no sangue. E aí, quando tem mais da proteína que se liga a T4 no sangue, vai ter menos T4 livre, né, no sangue. Que sempre existe uma proporção entre o fármaco ligado ao transportador e o fármaco livre no sangue. E quando tem menos fármaco livre no sangue, é como se tivesse menos fármaco. Portanto, vai precisar de uma maior dose para contrapor esse aumento, né, do transportador. E, claro, sempre ficar atento aos sintomas de overdose, né, do medicamento. Como eu falei antes, que são sintomas que aparecem no sistema cardiovascular, no sistema nervoso central e outros, né? Depois, temos também medicamentos que tratam o hipertireoidismo, que são
primeiramente as tionamidas, e essas tionamidas elas vão inibir a enzima TPO. Se a gente lembrar ali, né, lá atrás que eu falei sobre, vou até voltar aqui, o mecanismo da produção, aqui, o mecanismo da produção, né, das enzimas tireoidianas, vai ter o sinal, né, que é através do receptor de TSH, e no hipertireoidismo, esse receptor, como eu falei, vai estar sempre ativo. Então, sempre vai ter o sinal de produzir enzimas tireoidianas. Só que esse fármaco, né, a tionamida, ela vai inibir a enzima TPO. E a enzima TPO, ela fica, né, depois, mecanisticamente, do que o receptor de TSH. Então, mesmo que o receptor de TSH esteja ativo, se a enzima de TPO ali está inibida, não vai ocorrer, né, o processamento da tiroglobulina, e sem o processamento da tiroglobulina não vai ter tanta liberação dos hormônios, né, T4 e T3, porque eles não vão ser processados da forma correta. Então, vamos voltar aqui. Então, né, as tionamidas bloqueiam a iodinação né, nesse processamento da tiroglobulina. E aí, dependendo da dose, né, vai reverter esse fenótipo de hipertireoidismo. Porém, ele demora mais ou menos 2 a 4 semanas para ter efeito. E, como eu falei antes, ela tende a ser a primeira linha de medicamento que é usada no hipertireoidismo, né, no combate ao hipertireoidismo. Alguns dos efeitos adversos, né, desse medicamento tendem a ser um pouco mais leves, né, prurido, que é coceira, dores musculares, náusea, indigestão, mas aqui sim temos que estar um pouco mais atentos, que no primeiro trimestre da gravidez tem risco de teratogenicidade, então ele é contraindicado, né, para gestantes. E algumas interações medicamentosas, também como a levotiroxina interage com corticosteroides, porém essa interação é diferente porque os corticosteroides e também os beta-bloqueadores nesse caso, eles tendem a potencializar o efeito desse medicamento. Aí também eles interagem com anticoagulantes, e daí isso sim é uma interação perigosa, né? Porque daí a tionamida, né, o tapazol, vai potencializar a ação dos anticoagulantes, e daí aumenta o risco, né, de sangramento. E finalmente também interage com a clozapina, carbamazepina e a quimioterapia no geral. Então é contraindicado para pacientes que usam esses medicamentos. E aí finalmente temos outro medicamento que também é utilizado no hipertireoidismo, que são beta-bloqueadores, como o propanolol. E os beta-bloqueadores, eles principalmente são usados para o controle de sintomas, né? Então, para os pacientes que têm hipertireoidismo, tem muitas palpitações, tremores, ansiedade e vários outros sintomas que podem ser controlados com beta-bloqueadores, né? Que tem ação no sistema cardiovascular. Bom, e alguns efeitos adversos desse medicamento seria, né, principalmente pelo uso excessivo, né, numa dose muito alta, que daí seria o contrário, né, a bradicardia, hipotensão e insuficiência cardíaca. Também broncoespasmos, fadiga, letargia e distúrbios do sono. E aí também diabéticos pode causar problemas glicêmicos. E algumas interações medicamentosas, aí seriam os anti-inflamatórios não esteroidais, antiarrítmicos, digoxina e qualquer medicamento que seja metabolizado pela ação da CYP2D6, como a fluoxetina. E eu acho que para hoje é isso. Essa foi a apresentação dos hormônios, né, da farmacologia endócrina no geral. Espero que tenham gostado e
É isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem enviar para mim pelo meu e-mail. E é isso. Obrigado, pessoal.